Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, né? Aqui no canal do Luiz, a gente entende e aprende o que a Bíblia diz, né? Hoje, capítulo 6 ao capítulo 9 do livro do profeta Amós, os últimos capítulos. De cara, a gente já percebe uma diferença entre ele e o profeta Oséias, que foi o anterior. Oséias identifica a Síria como destruidor e o subjugador do reino do norte, de Israel do norte. E Amós não identifica, né? Essa é a diferença fundamental. E o capítulo 6 começa assim: ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria, vocês, homens notáveis da primeira entre as nações às quais o povo de Israel recorre. E aqui a gente já começa vendo um tom irônico, né, do profeta. Vão a Calné e olhem para ela, depois prossigam até a grande Amate, e em seguida desçam até Gate na Filistia. Elas são melhores do que os seus dois reinos, o território delas é maior do que o de vocês. Vocês acham que estão afastando de Amal, mas na verdade estão atraindo reinado e terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comem os melhores cordeiros novilhos mais gordos, dedilham as liras como Davi e improvisam instrumentos musicais. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio, cessarão os banquetes de que vivem no ócio. Então aqui está deixando claro que a realeza, os ricos, a injustiça social, os abastados, vivem do ócio, ou seja, não trabalham e vivem da exploração do povo trabalhador, do povo pobre. E Deus vai condenar o orgulho de Israel, né? O Senhor do soberano jurou por si mesmo, assim declara o Senhor, o Deus dos exércitos. É interessante que isso é outra característica, o Deus dos exércitos. Eu detesto o orgulho de Jacó. Aqui está falando de Jacó, está falando aqui claramente que está falando aqui da nação como um todo Israel, não o reino do norte, nem o reino do sul, mas o Jacó, porque os dois são uma nação, embora fraturados, mas são uma nação só. E tanto o reino do sul como o reino do norte estão cometendo os mesmos pecados, a idolatria, a injustiça social, a iniquidade. Detesto o orgulho de Jacó, deixe seus palácios, entregaria a cidade e tudo que nela existe. O Deus dos exércitos, falei isso, farei vir uma nação contra você, ó nação de Israel, ela a oprimirá desde Lebo, Ramate até o vale Arabá, ou seja, vai do rio Orionte, no norte de Líbano, até o Mar Morto. Olha a extensão. Capítulo 7, Amós vai ter 3 visões. Foi isso que o Senhor, o soberano, me mostrou. Eu estava preparando um enxame de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois eles devoraram as plantas do campo, e eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. O soberano Senhor mostrou-me também que para o julgamento estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. E aqui, meu irmão e minha irmã, a gente deve pensar que aqui os gafanhotos, na verdade, eram invasores do Reino do Norte e invasores de Judá também. No caso específico do Reino do Norte, invasores do Reino do Norte foram os assírios, né? E quando fala da colheita lá, a primeira colheita é aquela colheita que eram descontados os impostos reais, né? Quando a gente sabe que a primeira colheita deveria ser dada como dízimo, dedicado ao Senhor, que a gente aprendeu isso lá atrás com Abraão e lá atrás os primeiros frutos, né? E aí, a segunda safra, meu irmão, que brotava no campo depois dos grãos colhidos, esse servia para que os ricos enriquecessem mais, vendessem e roubassem. A verdade é essa, né? E ele fala aqui, ainda fala a seguinte coisa aqui: o soberano mostrou também para o julgamento, estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo, devorou a terra. Quando ele fala em fogo aqui, ele fala em destruição, mas fala também em purificação, né?
Israel aqui considerado, Israel, vocês vão perceber que ele vai ser considerado como um prumo. O prumo é uma coisa que está perfeitamente alinhado, né? Nem para um lado nem para o outro. Foi criado com a ideia de ser o prumo. O que é o prumo? O prumo por quê? Porque ele levaria a palavra de Deus, a mensagem de Deus para todo mundo. E, no entanto, ele se desviou. Não é mais um prumo, né? E vocês vão perceber no final do capítulo 7 que ainda fala: os altares idólatras de Isaac serão destruídos, os santos de Israel ficarão em ruína. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão, falando especificamente do reino do norte, né? E aí vocês vão ver o confronto entre Amós e Amazias, que era o sacerdote de Betel. E ele vai enviar uma mensagem a Jeroboão, dizendo que Amós está tramando uma conspiração e está profetizando contra o rei. E vai falar assim: Amós está tramando contra ti uma conspiração no centro de Israel. A nação não suportará suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada e certamente Israel irá para o exílio, para longe de sua terra. Depois disse Amazias a Amós: vai embora, vidente, vá profetizar em Judá. Que Amós não era dali, Amós era de Judá, né? Amós era de Judá, do reino do sul, ele era pastor de ovelhas em Tecoa. Vá lá ganhar seu pão, não profetize mais aqui em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Olha só, o santuário do rei, como se o rei fosse uma peça divina, né? Uma figura divina. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado, faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vai, profetize a Israel, o meu povo. A gente percebe então também aqui a dificuldade do profeta, né? Foi tirado de um lugar para outro, né? E cumpriu, está lá cumprindo. Lá era para onde Deus mandou o profeta, ele foi, né? E vocês vão perceber aqui que Jeroboão aqui, quando fala da dinastia dele, é representado pelo nome do rei. Morrerá Jeroboão e morrerá a dinastia de Jeroboão, né? Jeroboão morreu de causas naturais, né? Mas seu filho, sucessor de Jeroboão, Zacarias, né, foi assassinado, segundo o livro de Reis, capítulo 15, versículo 10, né? Capítulo 8 é mais uma visão. Capítulo 8, Amós vai ter a visão de um cesto de frutas maduras, muito, muito simbólico, vai dizer da preparação de Israel, vai dizer que Israel está maduro e está pronto. Pronto para quê? O Senhor soberano mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondeu. Então o Senhor me disse: chegou o fim de Israel, meu povo não mais pouparei. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções do tempo tornarão lamentos. Muitos serão corpos atirados por todos os lados, silêncio. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam a necessidade da terra, dizendo: agora, quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? Quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, enganando as balanças enganando com balanças desonestas. Então vocês estão percebendo aqui que Israel é o fruto maduro que já está pronto para ser colhido, ser arrancado, quer ser destruído. E é interessante que a palavra aqui arrancada, desarraigado, arrancado com raiz, para que não nasça mais. Então percebendo aqui também a iniquidade, a desonestidade, a desobediência, o descumprimento da lei do Senhor e a falta de amor ao próximo, cuidado que a lei do Senhor, a lei dada a Israel, naquelas 613 leis, tinham cuidado de proteger os mais necessitados. E aqui eles estão justamente fazendo o contrário. E com relação ao que vai chegar à destruição, ele fala assim no final do capítulo: naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Tão terrível que será o castigo. Fome, sede, espada. É um terror, né? E o capítulo 9, o último capítulo, é interessante porque ele traz, ele fala que Israel vai ser destruído, realmente destruído, mas traz uma esperança messiânica e traz uma esperança de restauração. Israel nunca mais se levantou como reino do norte, mas se tornou um só a partir dos dois exílios, como uma nação só.
Viu o Senhor junto ao altar e ele disse: bata no topo das colunas para que tremam os umbrais, façam que elas caiam sobre todos os presentes. Os que sobrarem matarei a espada, ninguém fugirá, ninguém escapará, ainda que escavem as profundezas, dali minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. E aqui, meu irmão, viu o Senhor, quer dizer que Deus agora está na terra, né? Está pronto para agir. Então esse aqui, esse título do capítulo 9 de Israel será destruído, é complementar ao capítulo 8 lá, que é a visão de frutos maduros. Já está pronto para ser colhido, né? E Deus está pronto, está a ponto de iniciar a destruição pelo próprio lugar que o povo espera. Espera uma palavra de paz e bênção. Você vai destruir os umbrais do templo, vai começar destruindo lá. Deus destruirá totalmente o templo, desde os capiteis feitos até os umbrais, e as pedras, por mais pesadas que estejam, Deus tombará. Então vocês estão vendo que o templo que é usado e profanado pelos reis e pelos ímpios, como profanado com altares idólatras e adoração e oferecimento a deuses idólatras, pagãos, o templo onde eles esperam bênção, esse templo será destruído, né? Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada, todos dizem, a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. E aqui, meu irmão, minha irmã, vai falar agora nos últimos versículos, capítulo 9, vai falar da restauração de Israel. Naquele dia, a tenda de caída de Davi, está falando lá de Israel, e ele está falando aqui de um modo geral. A tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. É interessante isso aqui, porque mesmo no Talmud judaico, nos livros da lei, desperta aqui uma coisa interessante. Aqui Davi já tinha passado, né? A tenda caída de Davi significa a tenda caída no sentido de queda, de exílio, do racha entre o reino do norte e o reino do sul, a questão política, né? Mas ele dá esperança, e a esperança de um rei messiânico, que é quem? Ela aponta lá para o Novo Testamento, Jesus Cristo, né? E aí bota-se para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom. É bom interessar aqui que Edom, aqui nesse sentido, representa os inimigos de Israel, porque Edom foi o maior inimigo de Israel. E todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, ele realizará essas coisas. Quer dizer que Deus vai estar falando de Edom e dizendo que todas as nações pertencem ao Senhor, e o Senhor restaurará Israel frente àquilo tudo, né? E aí, quando fala também quando fala da reconstrução, do surgimento da tenda caída de Davi, ele está falando de uma extensão de um rei futuro. Está apontando lá para Jesus Cristo, que ele coloca que vai estar lembrando que Davi reinará sobre muitas nações ao redor de Israel. E aí, vocês vão perceber que ele aqui está cumprindo, a representação do cumprimento da aliança que ele tinha com Abraão e com Davi. Porque o Messias reinará até mesmo sobre os inimigos dos tempos anteriores, do quais Edom é o maior símbolo. Então aqui o rei messiânico, ou o rei davídico, que é Jesus Cristo, vai reinar, o reino dele vai se estabelecer e vai reinar sobre toda a terra, sobre toda a nação. De certa forma é uma profecia aqui, é uma profecia escatológica, né? A gente pode pensar nesse termo. O reinado do Senhor estabelecido, o rei davídico estabelecido. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado, e eles reconstruirão as cidades em ruínas. Nelas viverão, plantarão vinhas e beberão seu vinho. Outra vez a gente vê aqui a presença da cultura da uva aqui do vinho, né? Plantarei Israel em sua própria terra e nunca mais será desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor Deus. Então a gente já viu que desarraigar quer dizer arrancar, mas aqui fala que será plantado outra vez. Meu irmão, minha irmã, que a gente saiba entender essa palavra, entender os destinos, entender dados pelo Senhor e os desígnios do Senhor para cada um de nós,
e que nós sejamos obedientes ao Senhor, ainda que sejamos pecadores. Deus nos abençoe.